E aí, gente, tudo bem? Vamos começar uma sequência de aulas muito importantes, que são conteúdos que são muito, mas muito cobrados nos concursos de odontologia, tá? Obviamente, esses vídeos não podem ser muito extensos, então se você quer o aprofundamento do tema, você vai ter que ir lá no nosso curso, no método de aprovação acelerada do meupreparo.com.br, beleza? Lá você tem o conteúdo completo em relação a não só esse, como outros 199 temas possíveis de serem cobrados nos concursos de odontologia. Nós cercamos tudo que é possível. Vamos começar com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, tá? Eu acredito que dentre todos os temas da odontologia é o mais cobrado em concursos, tá? Em todos os concursos da área da saúde, na odontologia não é diferente, tá? Então vamos lá, princípios e diretrizes do SUS. Eu sou o professor Antônio Carlos Nascimento, do meupreparo.com.br, a plataforma de concursos que mais aprova na odontologia do Brasil. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente fala em princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, nós estamos falando de duas fontes diferentes. As diretrizes estão na Constituição de 1988. A Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, ela definiu três diretrizes do Sistema Único de Saúde. Os princípios, por outro lado, eles estão numa lei que regulamenta, que dá forma a essas diretrizes constitucionais, que é uma lei de 1990, que é a Lei 8080, a Lei Orgânica do SUS, ou a Lei Orgânica da Saúde. E os princípios são, então, 13 princípios. Eu vou passar para vocês tanto os princípios quanto as diretrizes constitucionais do SUS, as 3 diretrizes e os 13 princípios, tá? Os 13 princípios, porque são muito cobrados, beleza? Vamos em frente, então. Diretrizes constitucionais do SUS. Quais são essas 3 diretrizes que estão na... Lembre-se, hein? Se você tiver uma questão de prova e lá pedirem, dentre as alternativas a seguir ou abaixo, qual não é uma diretriz do SUS? Diretriz. Quando eu falo em diretriz, está falando das 3 diretrizes da Constituição, tá bom? São 3, tá? Então, o artigo 198 da Constituição diz: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, já vamos falar o que é isso, tá? No momento correto, daqui a pouco, e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Quais são, então, as diretrizes do SUS? Diretriz 1, a descentralização. O SUS tem que ser descentralizado, essa é a primeira diretriz. O primeiro pilar, a primeira diretriz estrutural do sistema, ele deve ser sempre pensado a nível da base. Quanto mais próximo da cidade, do município, a tomada de decisão, melhor, porque é lá que as pessoas adoecem, é lá que as pessoas morrem, é lá que as pessoas devem receber e ter saúde, ter serviços de saúde, tá? Não é lá em Brasília, não é no Ministério da Saúde, é lá na cidade, lá no município, tá? Então a diretriz primeira do SUS é a descentralização, com direção única em cada esfera de governo, tá? A segunda é o atendimento integral, também chamado de integralidade. Alguns concursos colocam a diretriz como integralidade. Então, descentralização, atendimento integral ou integralidade é a segunda diretriz constitucional do SUS, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, diretriz 1, descentralização, diretriz 2, atendimento integral ou integralidade. E diretriz 3, a participação da comunidade, também chamada, se aparecer lá na sua pergunta, lá no seu concurso, controle social ou participação popular, é a mesma coisa. Então, participação da comunidade, controle social, participação popular, são todos sinônimos, tá? Na Constituição está escrito participação da comunidade. Então, as 3 diretrizes constitucionais do SUS são descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Tá aí, ó. É isso que é pedido. Normalmente, como são 3 as diretrizes, normalmente em 90% das situações, eles perguntam, dentre as alternativas a seguir, qual não é uma diretriz.
E também pedem a descentralização, eles falam alguma coisa sobre descentralização e perguntam qual alternativa explica melhor o que é descentralização, o que é atendimento integral. Atendimento integral é atender em todos os níveis de complexidade, desde a promoção da saúde, passando pela prevenção. Quando a gente tiver aula de promoção da saúde, a gente vai discutir melhor o que é promoção da saúde, o que é prevenção, o que é assistência, tá? Mas não é o caso agora. Atendimento integral é atender em todos os níveis de complexidade, da promoção da saúde, passando pela prevenção de doenças específicas, até assistência de menor até a maior complexidade, tá? Desde a vacina até a cirurgia ortognática, a cirurgia do trauma de face, o transplante de órgão, a hemodiálise, seja lá o que for. Isso é integralidade ou atendimento integral. E a terceira diretriz, a participação da comunidade. Ponto, matou diretrizes do SUS. E se você sabe isso, você sabe uma questão que cai muito. E se você vai fazer concurso, pode ter certeza que a chance de cair isso aqui é bastante grande, bastante alta, porque todas as provas têm pedido isso daqui, tá? E os princípios do SUS? Os princípios são 13 princípios, tá? Ah, mas qual que é a diferença entre princípios e diretrizes? Diretriz é mais uma norma de estruturante, tá? O princípio é mais operacional, é mais de trabalho do dia a dia, tá? Então vamos lá, e os princípios estão na lei orgânica do SUS. As diretrizes estão na Constituição, as 3, e os 13 princípios estão na Lei 8080, a lei orgânica do SUS. E a Lei Orgânica do SUS diz assim no artigo 7º, as ações e serviços públicos de saúde, bem como os serviços privados particulares contratados pelo SUS, vinculados ao SUS, tá? Que integram o Sistema Único de Saúde, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição, que nós comentamos agora, e também de acordo com os seguintes princípios. Quais são eles? Universalidade. Esse é o mais cobrado. Eles perguntam o que é universalidade. Universalidade foi instituída no Brasil em 1988 e significa basicamente que todo o universo de cidadãos e cidadãs do Brasil tem direito à saúde. Pelo simples fato de nascer ou estar aqui, tem direito, tá? A saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, tá? No Brasil. Então, universalidade é o primeiro princípio, a integralidade é o segundo, atendimento integral. Lembra que a integralidade também é uma diretriz constitucional do sistema, ela é uma diretriz e é um princípio também. Então, o atendimento integral oferecido em todos os níveis de complexidade, tá? Não só para doenças mais simples, não só para pobres, não só para doenças mais complexas, é tudo, tá? Desde a vacina, desde a imunização, desde a prevenção, até a alta complexidade. A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, as pessoas poderem decidir sobre a sua saúde, sobre receber ou não uma terapia. Obviamente, a gente não está falando aqui em preservação da autonomia, essas questões mais complexas do ponto de vista bioético, de decisão, se vai fazer uma transfusão sanguínea numa criança e a família não deixa por razões de fé, de cunho religioso, não é isso que nós estamos falando aqui. O sistema diz, num dos seus princípios legais, tá, que o cidadão tem autonomia para aceitar ou não uma terapia, por exemplo, tá bom? A igualdade de assistência à saúde, o sistema deve ser igual para todos, para brancos, para negros, para ricos, para pobres. Então o sistema ele é igual, ele é equitativo, tá? O direito à informação sobre a sua saúde é um princípio do sistema que o cidadão tem direito a receber as informações reais, honestas, verdadeiras sobre a sua saúde, sobre a sua doença, sobre o seu quadro, tá? O seu quadro de saúde ou de doença, isso é um princípio do sistema, tá? A divulgação das informações sobre o serviço, o sistema ele deve estar, tudo que é oferecido pelo Sistema Único de Saúde deve ser de conhecimento das pessoas e para isso o Estado, os governos devem usar os meios de comunicação disponíveis para dizer que em tal local, de tal município, de tal cidade, você tem um centro de especialidades odontológicas e como você faz para acessar. Se você vai direto, você tem que passar pela unidade básica, que ali tem um centro que
faz testagem de HIV, que o transplante de medula óssea é feito pelo SUS, não é só por serviço. Aliás, grande parte dos serviços de alto custo, alta complexidade, são feitos pelo SUS no Brasil. Mais de 90% dos serviços de alto custo, de alta complexidade, são do serviço público no Brasil, né? A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos, orientação programática, é um princípio do sistema. Entrou como secretário da Saúde um médico infectologista. Agora o sistema vai todo ser voltado para a área da infectologia. O prefeito gosta de trabalhar com HIV, o sistema vai ser todo voltado para o HIV/AIDS. Agora é um dentista, desmonta tudo e a saúde bucal é o suprassumo do sistema. Não, quem deve orientar o sistema de acordo com a lei é a epidemiologia. A situação epidemiológica, se naquela cidade tais e tais problemas são importantes, esses problemas devem ser prioritariamente enfrentados, tanto a nível de assistência quanto a nível de prevenção, de promoção da saúde, tá? Só um parênteses aí, é claro que você não precisa decorar isso aqui, tá? Quando as questões como esta caem na prova, a tua memória puxa, viu? É só você ouvir com atenção que você vai lembrar, isso eu já ouvi. Não, isso é besteira, isso eu nunca ouvi, né? Tá? Fique tranquilo, é impossível decorar essas questões que estão em leis, né? Você vai trabalhar com muito bom senso na hora de uma prova, de um concurso, tá? A participação da comunidade, lembra, as três diretrizes constitucionais são princípios também, a participação da comunidade. Como é que se dá a participação da comunidade? Aqui, a Lei 8080, ela estabelece de maneira mais detalhada que essa participação da comunidade se dá através dos conselhos de saúde, né, os conselhos municipais, estaduais, o Conselho Nacional de Saúde, com participação paritária da população, dos usuários de serviços de saúde, né? Esses fazem o controle, a fiscalização do Sistema Único de Saúde nas suas devidas instâncias, municípios, estados, governo federal, tá? Então a participação da comunidade é um princípio e é uma diretriz constitucional do Sistema Único de Saúde. A descentralização, tá? A descentralização também é uma diretriz e um princípio, por descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização para o município, como eu disse, porque é lá que as pessoas adoecem, então é lá que tem que ser definido aonde vai se aplicar recurso, é lá que tem que ser definido se precisa de mais ou menos profissionais, mais médico, menos médico, se o médico tem que ter mais pediatra, mais clínico geral, mais gineco-obstetra, mais dentista, se tem que abrir um centro de especialidade odontológica ou mais um laboratório de prótese, porque a epidemiologia está definindo que há uma necessidade protética naquela população e tal. Isso se dá com a regionalização. O recurso vai para o município define como melhor empregá-lo a partir da epidemiologia, tá? A integração das ações de saúde, meio ambiente e saneamento. Todo momento que nós temos aí enchentes, chuvas, todos esses problemas aí que nós vemos no Brasil todos os anos aí no verão, passa aí um mês, 20, 30 dias, aí começam os surtos de leptospirose, né, por falta de investimento em saneamento básico, né, nas cidades. Então a saúde tem como princípio também ser integrada com as ações de meio ambiente e as ações de saneamento. Finalmente, aí, os últimos princípios, a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, de pessoal, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços à população. Hoje, basicamente, todos os serviços ofertados à população, ou a maioria dos serviços, são municipais no Brasil, mas ainda existem serviços estaduais e federais. Eles devem ser integrados, conjugados, né, de maneira harmônica, municípios, estados e União, para que não haja desperdício de recursos, né? Capacidade de resolução do serviço em todos os níveis de assistência, isso é a resolutividade, é um princípio, o serviço ser resolutivo. Um dos grandes problemas do sistema hoje é a baixa resolutividade. O cidadão vai numa unidade básica de saúde porque está com dor de dente, vamos pegar aqui um exemplo claro da odontologia, vai lá, recebe um provisório de IRM, daqui 3 meses ele volta, faz outro IRM, daqui 6 meses ele volta em outro lugar, faz outro IRM, e o que poderia ser resolvido em
30 minutos, 40 minutos, ele já foi 3, 4, 5 consultas, gasto de tempo, gasto de material, pessoas que podiam ser atendidas e deixaram de ser atendidas, que aquela pessoa não teve seu problema resolvido. Vai na medicina, pessoas que ficam pulando para lá e para cá, fazendo exames complementares, eventualmente desnecessários, né? Ou solicitados em demasia, e não tem o seu problema resolvido, ou porque a consulta é muito rápida e o médico não, ele ausculta um pouco e não escuta nada, né, o paciente. Então não resolve o problema das pessoas, e as pessoas ficam pulando de serviço em serviço e gastando dinheiro público. Tá? E a organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Você tem aqui no bairro um centro de, sei lá, faz ressonância magnética, no bairro do lado você tem outros 2 relativamente ociosos, né? Ou você tem um centro que faz panorâmica aqui, do lado tem outro. Quer dizer, você tem que organizar o serviço para evitar duplicidade para fins idênticos. Então esses aí são os 13 princípios do SUS. Uma questão que cai muito também é essa divisão entre princípios doutrinários e organizativos que você está vendo aí na tela, tá? Dentre as alternativas a seguir, quais são princípios doutrinários? Não é um princípio doutrinário do SUS. Os princípios doutrinários do SUS são a universalidade, a equidade e a integralidade. Está dentro daqueles 13 princípios, tá? Esses 3 são princípios doutrinários, são princípios estruturantes, eles têm um cunho mais político, tá? De política de saúde, tá? O sistema tem que ser universal, ele é para todos. Isso é uma questão política, uma questão de cidadania. Ele deve ser equitativo, ele deve ser igual para todos, não deve ter priorização em relação à renda, à cor, à raça, o bairro, seja lá o que for. Então ele é igual. Ele deve ser integral, ele deve atender em todos os níveis de complexidade. Você vê que são coisas mais estruturantes, mais políticas, que envolvem política pública de saúde. Já os princípios organizativos, eles são mais operacionais e são a regionalização. O sistema deve ser regionalizado, descentralizado, hierarquizado em níveis de complexidade, da menor para a maior complexidade, e deve ter a participação da comunidade, o controle social. Então, lembre bem quais são os princípios doutrinários e organizativos do SUS, que isso cai muito também. Falado isso, então, gente, terminado muito rapidamente, como eu disse, de uma maneira bem sucinta, esse conteúdo tão importante, deixa eu mostrar para vocês como que isso é pedido em prova de concurso, tá? Tá aqui uma prova da Prefeitura de Fraiburgo, Santa Catarina, em 2019, da FEPESE. A questão foi assim: os princípios doutrinários do SUS foram estabelecidos com a promulgação da nova Constituição de 88. E são eles, lembra, ó, princípio, Lei 8080, são 13. Se fosse diretriz, eram 3 e estava na Constituição. Então ele está falando dos 13 princípios. Quais são os princípios doutrinários? Controle social e isonomia. Essa isonomia você já eliminaria porque você nunca ouviu falar. Lembra que eu falava? Você não precisa decorar. Você já ia saber que isso aqui não. Regionalização e municipalização, você vê, eu estou pondo meu cursor aqui na alternativa B, você vê que são questões mais operacionais, não são doutrinárias, né? Então são princípios operacionais. Universalidade, todos têm direito, equidade, todos são iguais, integralidade, serviço em todos os níveis de complexidade. Parece que sim, vamos seguir. Igualdade, sinônimo de equidade e tal. Recursos humanos, é importante, mas nunca ouvi falar isso em princípios, diretrizes. Complexidade também não. E regionalização, hierarquização e descentralização. Alternativa C, como você acabou de ver, universalidade, equidade e integralidade. Olha lá, Prefeitura de Bombinhas, de novo, Santa Catarina, 2019, agora do ano que passou, do final do ano. A participação da comunidade na gestão dos serviços de saúde é uma das diretrizes do SUS. Da mesma forma, um princípio do SUS que se refere à participação da comunidade no processo decisório sobre políticas públicas e ao controle sobre a ação do Estado é denominado, na verdade ele está perguntando, participação da comunidade é denominada o quê?
É importante você ler bem o enunciado e traduzir o que eles estão te perguntando, tá? É muito comum os colegas errarem por não traduzirem a pergunta, tá? Na verdade, falou tudo isso aqui, enrolou para lá, para cá, para te confundir, e ele está perguntando, ou ela está te perguntando, o que quer dizer participação da comunidade? Quer dizer hierarquização? Não. Áreas da população de risco? Obviamente que não. Demanda espontânea, que é isso? Controle social? Opa! Parece que é isso, é um sinônimo de participação da comunidade. Populações adscritas? Parece que não. Então, participação da comunidade é sinônimo de controle social, tá? E, finalmente, para nós terminarmos essa nossa aula, então, Sesgran Rio, concurso da Petrobras, dentista sênior da Petrobras, 2017. Segundo a Lei 8080, o SUS é um sistema que engloba um conjunto de ações e serviços de saúde com o objetivo de promover, proteger e recuperar a saúde dos cidadãos. O SUS é norteado por princípios e diretrizes entre os quais não se inclui, ó a pergunta, não é uma diretriz e não é um princípio do SUS. Não é diretriz constitucional e nem é princípio legal da Lei 8080. Garantir igualdade, opa, isso é igual, equidade, é sim. Garantir atenção à saúde a todo e qualquer cidadão, universalidade, é sim. É um princípio do SUS. Atender ao cidadão em todos os níveis de complexidade, a integralidade, é sim. Organizar o serviço em níveis de complexidade tecnológica decrescente, opa, o serviço tem que ser organizado em níveis de complexidade, mas não decrescente, em complexidade crescente, da mais baixa para a mais alta complexidade, tá? Redistribuir responsabilidades quanto às ações entre os vários níveis de governo, correto. Então, na verdade, isso aqui é uma pegadinha, é organizar o serviço em níveis de complexidade crescente, não decrescente, tá? Bem, eu trouxe aqui 3 questões apenas, só para você ver como é colocado e para você ver também que com uma aula simples, você vai lá e mata esse conteúdo. Se você lê o que está lá no método de aprovação acelerado do meu preparo, aí sim não tem conversa. Lê uma vez, não esquece mais. Você vai ter lá, depois da aula, dezenas de questões sobre esse tema, dezenas mesmo, só sobre esse tema, e você não esquece mais e vai acertar tudo que aparecer. Então, o que nós tínhamos para falar hoje sobre esse tema é isso. Preste, se não prestou atenção, preste bastante atenção, porque é um tema que vale a pena você estudar. Alguns acham até chato, né, porque não é uma coisa mais técnica, clínica, mas infelizmente ou felizmente cai muito na prova dos concursos para dentista. Beleza, gente? Até o próximo, então. Um abraço.